Não? Então vamos começar. Então vamos lá. Correção das questões de múltipla escolha do capítulo 6 do livro Linguagem em C. Começa na 6.43 aqui, vamos começar a fazer a correção até o final, até as 6h56. Ok? Então tá aí, né? Lembrando, quem não tiver o livro, baixa aí do blog antonello.com.br, o site de professor, entra aqui na aba livros, Linguagem C, tem o livro completo aqui. Ok? Vamos lá. Questão 6.43. Qual a sequência de comandos abaixo, quando executada, resulta no processamento de 10 repetições nos comandos dentro do bloco entre chaves? Pois bem, vamos ver lá. Aqui você tem um while com i começando em 0, que vai até o i++ menor que 9. Aqui você tem que lembrar o seguinte, pessoal. Isso aqui é para testar o teu conhecimento no mais antes e mais depois, certo? O mais depois, ele significa que ele vai incrementar em uma unidade a variável, só que depois que ela for usada para o cálculo atual, ou seja, depois que houver a comparação do i menor que 9 é que vai ser incrementado o i. Então na primeira rodada aqui, ó, o i vai estar valendo 0, ele vai comparar com 9 e depois é que ele vai virar 1. Então ele vai rodar uma vez com 0, outra vez com 1, outra vez com 2, outra vez com 3, 4, 5, 6, 7, 8, e quando ele chegar, começando em 0, quando ele chegar em 9 ele já não vai mais rodar aqui, certo? Não vai mais rodar, porque 9 não é menor que 9. Então ele vai de 0 até 8. De 0 até 8 ele vai rodar, portanto ele roda 9 vezes, e não as 10, certo? Ele vai rodar de 0 até 9, mas o 0 ele vai rodar. Aqui é a mesma coisa, ó, ele começa em 1 e vai até menor que 9, então aqui é pior, vai rodar só 8 vezes. Quer ver? Ó, se eu pegar esse código aqui, ó, copiar aqui e colocar no replit, ó, vou colocar aqui no replit o código, vou pegar até o printf que está aqui, ó, e vou mandar imprimir com esse printf aqui, eu vou imprimir um %i para imprimir o i. Ó, vocês vão ver que, ó, quando rodar, ó, ele vai imprimir o i de 2 até 9, então ele roda 8 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Ah, mas por que começa em 2? Veja, ele vai fazer a comparação em 1. Só que logo depois ele já vira 2, então a primeira impressão já é 2. Então de 2 a 9 ele roda só 8 vezes. Aqui, ó, esse aqui roda 9 vezes. Ele vai ir de 1 até 8. Aqui, ó. Ó, rodou. Ó, de 1 até 9, aliás, né? Porque ele compara como 8, passa e vai até 9. Então ele roda 8 vezes. De 1 a 9 ó, 9 vezes no caso, né? O anterior que era 8. Então aqui roda 9 vezes, de 1 até 9. Certo? Foi o que a gente tinha falado antes. Roda 9 vezes aqui só roda 8, portanto é pior. Aqui sim, ele vai rodar as 10 vezes. Porque ele vai começar em 0. Na verdade, ele vai imprimir de 1 até 10. Mas a comparação vai começar com 0 aqui, certo? É que nem aqui, a comparação começa com 0, como eu havia falado, mas ele já começa imprimindo do 1, né, porque ele já incrementa depois da comparação. Então aqui ele vai começar a comparar com 0, mas vai imprimir de 1 até 10. Então aqui ele começa comparando com 0 e vai até 9, enquanto ele for menor que 10, ou seja, até 9 ele vai rodar. Então isso aqui roda 10 vezes, quer ver? Ó? Vou pegar aqui, aqui só está esquisito isso aqui, eu tô deixando o while depois, seria assim, né, o correto. Ok, antes nas anteriores também. Então quando eu rodar, veja, ó, ele vai rodar de 1 até 10, portanto roda 10 vezes, certo? Então essa é a alternativa correta, a letra C, certo? Aqui, por que não vai funcionar? Porque aqui também começa em 0, só que como é menor ou igual, ele vai até 11. Então ele vai vir aqui até 11 e vai rodar 11 vezes. E aqui, no mais i, o que vai acontecer? Ele vai incrementar antes de comparar. Só que como ele vai estar com menor ou igual, ele também vai rodar aqui, vai rodar, como ele está começando aqui em 1, né? Vocês vão ver que, ó, ele vai primeiro incrementar para 2, vai virar 2, e aí ele vai ser verdadeiro o fato de 2, porque, ó, ele começa com 1 aqui, então aqui ele já vira 2 antes de comparar, porque o mais está antes da variável. Então vai ser 2 menor que 10 é verdadeiro, então ele já começa imprimindo 2. Vai imprimir 2, 3, 4, 5, 6 até 10. De 2 a 10 vai rodar, então, portanto, aí só as 9 vezes, tá? Quer ver, ó? Vai 1 aqui. Ó, então, essa aqui também não é. Quer ver, ó? Rodei. Tem um problema aqui, eu esqueci de abrir as chaves. Então, aqui, ó.
rodou ó, de 2 até 10, portanto está rodando 9 vezes. Aqui são 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes apenas, certo? Então esse aqui roda 9, esse aqui roda 11, esse aqui roda 10, aqui 9 e aqui 8 e aqui 9. Então a única que roda 10 vezes é a letra C, certo? Que é a alternativa correta. Até o gabarito então. Letra C, questão 6.43. Dúvidas? Podem deixar nos comentários que a gente responde na sequência. Questão 6.44 agora. Em relação à saída do programa abaixo, se informadas as notas 5, 7 e 9, assinale a alternativa correta. Então o código está começando, na verdade, na página seguinte. Notas 5, 7 e 9, tá, pessoal? Então vamos fazer o teste aqui, olha só. Ele cria as 3 variáveis e inicializa a média como 0, até aí ok. Captura a primeira nota em N1, a segunda nota em N2 e a terceira nota em N3. Até aí ok, todas float, aqui como é float está tudo certo. Aí se a média é menor que 7, ele vai fazer o cálculo aqui da média. Aqui que começam os problemas. Ora, quanto que vai valer a média nessa linha que está comparando? Ela vale 0, então aqui nunca isso aqui vai ser maior que 7, isso aqui nunca vai ser executado. Sempre vai executar o reprovado com a média 0, inclusive. Ou seja, qual que é o erro aqui? Esse cálculo da média tem que estar fora do if. Aqui tem um erro de alinhamento também, isso aqui teria que estar alinhado mais à direita. Mas esse cálculo da média teria que estar logo depois desse scanf aqui, logo depois das capturas das notas. Capturou a terceira nota, faz o cálculo da média, aí você vai ter o valor na média. Aí sim, depois dessa linha aqui, é que você vai comparar com o if. Aí estaria correto. Inclusive, aí normalmente o aprovado é maior ou igual a 7. Teria que ter um maior igual aqui, né? Se a regra for ser maior ou igual a 7 para passar. Certo? Então, assim, ó, o problema está aqui. Vamos ver as alternativas. Imprimir média 7, não. Ó, ele vai cair sempre aqui, então imprimir reprovado com a média 0. Então, ó, imprimir reprovado média 7, não. Reprovado média 0. Letra D é a alternativa correta. Pode executar e rodar que vocês vão ver que é isso. Certo? Então, questão 6.44, alternativa D de dado. D de delta. Questão 6.45. Primeiro tem o código aqui, então vamos ver o que o código faz. O código é variável A, que é um inteiro, recebe 7. Aí repete o 7 aqui, inclui esse 7, não vale nada, porque depois ele vai atribuir novamente o valor aqui no for. Enquanto ela for maior que 8. Aí vai reduzir de 1 em 1, menos A. E vai imprimir. Daí, se depois ela for maior que 7, imprime ainda ela com um reduzido. Aqui é importante lembrar, tá? Caso ele entre aqui, eu não sei se entra ainda porque vai depender do que está nessas linhas aqui. Mas caso ele entre aqui, ó, o valor impresso de A vai ser 1 a mais do que valia o A na linha anterior, porque ele é o menos está antes. A gente trabalhou isso na questão anterior, né? Então, lá na primeira questão. Então, como o menos está antes, ele primeiro decrementa, ele tira 1 da variável para depois utilizar ela para impressão no printf, tá? Mas aqui, o que vai acontecer? Veja, o A recebe 7. Aqui ele vai receber 7 de novo e vai valer a regra de que quando ele for maior que 8, ele executa aqui. Só que ele não é maior que 8, certo? Ele não é maior que 8. Ele é 7, então ele nunca é maior que 8. Se ele não é maior que 8 já na primeira comparação, ele nunca vai executar isso aqui, ele não imprime nada aqui. Ele já vai cair aqui. Só que aqui também, se ele é 7, ele não é maior que 7. Não sendo maior que 7, o que ocorre? Ele não vai imprimir isso aqui. Portanto, ele começa aqui, não executa isso e retorna a 0. Ou seja, ele não imprime nada. O que será impresso no programa? Alternativa E, nada é impresso na tela. Se quiserem fazer o teste, a gente pode pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl C e ir lá para o Replit, que é o que eu recomendo para quem estiver começando programação a fazer sempre. Pega no Replit, roda no Replit, ó. Terminou, finalizou, não deu erro e não imprimiu nada. Certo? Não deu erro e não imprimiu nada. Ok? Vou deixar vocês analisando esse código mais um pouquinho, lembrando ó, a indentação aqui. O que está dentro do for e do if tem que estar mais à direita, né? O return está fora do if, isso aqui está dentro, isso aqui está dentro do for. O if não está dentro do for. Por que não está? Porque não tem o abre e fecha colchete. Se tivesse aqui, tudo bem, fechando aqui embaixo. Mas se não tem, é a mesma coisa que ser isso aqui, ó. Mesma coisa que estar envolvendo apenas a primeira linha, ok? Temos um barulho externo. Tcharam! Temos um barulho externo muito forte, então estamos aqui desviando desse barulho externo para facilitar aí a vida
de vocês que estão ouvindo o vídeo, que são os telespectadores do vídeo. Fechou? Vamos para a próxima então. 6h45, agora 6h46. Senhores, vamos lá. Já tem o código. Diz que compila e executa sem erros. Excelente. Então vamos lá. Digita um número, digita aqui, armazena em N. Aí você dá um print F/N. Aí você tem uma criação de linha, de coluna e do temp. Aí aqui é um teste de raciocínio lógico e de estruturação de pensamento para ver se você consegue fazer funcionar o código aqui na tua cabeça e ver o resultado. Tá? Então assim, ó, vamos começar. Ó. Tem linha, tem coluna, tem linha igual a coluna e vamos lá. Então aqui, ó, esse while aqui vai ser bom a gente fazer o teste de mesa, tá? Vamos fazer o testezinho de mesa aqui com uma planilhazinha porque é uma questão mais complexa. Vou até abrir aqui, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Deixa eu abrir o Excel aqui. Vou abrir o Excel aqui. Quero ver como é que eu faço aqui com vocês, que são pessoas geniais. Vamos colocar na transmissão, olha só. Vamos fazer aqui uma captura a mais aqui, ó. Uma captura a mais de janela. Não, não é isso que eu quero. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Acharam que era só 5 segundos, né? Tá bom. Legal, olha aí, ó. Agora sim, agora sim. Agora sim, olha a transmissão. Olha só a transmissão. Agora sim, olha só. Que bacana aqui, hein? Nossa, ficou genial isso aqui. Ficou genial isso aqui. Olha o que eu vou fazer. Olha só, ó, a mágica acontecendo. Real time aí pra vocês. Olha aí, ó. Olha só, aqui. Agora aqui, deixa eu fazer assim. Que tal? Hã? Que tal? Ok, assim, melhorou. Agora sim. Então, mas eu fiquei escondido? Não, para com isso. Ah, olha aí, ó. Voltei. Agora sim. Olha só que genial isso aqui, hein, pessoal? Que tal? O que vocês acharam? Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um negócio muito louco aqui. Vocês vão se amarrar. Ó, já fiz tudo errado de novo aqui. Vocês vão se amarrar no que a gente vai fazer aqui. É o teste de mesa. O teste de mesa. Teste de mesa. Que agora não é de mesa, é de planilha, certo? E é aqui que a gente vai trabalhar. Então olha como é que funciona o teste de mesa aqui para facilitar, do jeito didático, tá? Que eu sugiro que vocês façam para entender como é que funciona o algoritmo. Então o algoritmo vai começar assim, olha só. Ele vai começar assim. Digita um número. Então o N aqui, ó. Esse aqui é o N. Tá, mas vocês têm as variáveis também, que é ali variável linha, variável coluna, variável temp. São 4 variáveis que tem aí, tá certo? Linha, coluna e temp. Vamos deixar elas aqui, ó, em negrito, bonitinho. Vou colocar um aqui, ó. E aqui nós vamos atualizar os valores delas. Aqui vai ser uma memória cache. Como somos seres humanos, não temos memória fotográfica, não conseguimos lembrar de 300, 400 variáveis ao mesmo tempo, que nem o computador, a gente precisa disso aqui, uma memória auxiliar, uma memória cache, para fazer uma ajuda para nós nesse sentido. Aqui está dizendo que o código compila e executa sem erros de sintaxe ou compilação. Porém, ele não está dizendo qual que vai ser o valor digitado no scanf. Vamos ver se as alternativas dizem. Ó. Será impresso o número digitado 16 vezes. Será impresso o número digitado 4 vezes. O código entra em looping na linha 10. Nada será impresso, nada será impresso. Então vamos ver agora. Então ele não está dizendo, não está nas alternativas sugerindo que a gente digite um valor específico. Então vamos considerar um valor qualquer aqui no valor digitado, tá? Então vamos considerar que a gente digitou aqui o valor, por exemplo, pode ser qualquer coisa, o valor 2. Ou o valor, não, vamos usar o valor 33. Pronto. Legal, valor 33, um número diferente aí, tá? Bom, agora, depois de digitado em N33, ele começa, linha e coluna começa com 0. Ó, coloquei os valores zeros aqui. Temp começa com 0 também. Então veja que eu estou atualizando aqui, ó, linha a linha os valores das variáveis. Tá? É só uma memória auxiliar para eu calcular. Esse teste de mesa é isso. Você tem os valores das variáveis aqui para você facilmente utilizar
elas no teu algoritmo na sequência, sem rodar efetivamente o algoritmo, certo? Bom, agora é o seguinte, vamos lá. Enquanto a linha for menor que 4 e linha é menor que 4, enquanto ela for menor que 4 vai rodar. Aqui, enquanto a coluna for menor que 4 vai rodar. E aqui, se a linha e coluna forem iguais, vai rodar. Então veja, linha é menor que 4 é 0, é. Coluna é menor que 4 é. Linha e coluna são iguais? Sim, são 0, são iguais. Então vai entrar aqui. Quando entra aqui, ó, no printf, tá? No printf vai imprimir o %d, ou seja, um inteiro, que é o n. Ou seja, na saída, até posso colocar aqui, ó, saída. Na saída, a gente vai ter impresso o número 33, certo? Imprimiu 33 e uns espacinhos aqui, ó, dois espaços, certo? Aí a coluna vai ser incrementada, ou seja, a coluna de 0 vira 1. Tá aqui, ó, vira 1. Deixou 1 aqui. Não precisa repetir os valores. Tem gente que daí repete todos os valores aqui, ó. Não precisa porque... Aqui, né? Não precisa porque é só colocar embaixo o valor mais atualizado, certo? Então eu sei que o mais atualizado de N é 33, o mais atualizado de linha é 0 e assim por diante. Só mudou a coluna por enquanto. Beleza. Finalizou aqui esse while aqui, ó, aí ele segue aqui, imprime um /n, portanto na saída ele vai dar um enter, e aí a coluna volta a ser 0, coluna que tinha virado 1 volta a ser 0, ó, percebe? Volta a ser 0. Aí a linha incrementa, agora a linha vira 1, mas a coluna voltou a ser 0. É isso? Assim que funciona? Tá certo o algoritmo? Não, né, pessoal? Eu cometi um erro aqui, que espero que todos vocês tenham percebido. Olha, nesse while aqui vai rodar enquanto a coluna for menor que 4. Então, volta aqui, ó. Quando era 0 entrou, imprimiu 33 na saída, aí coluna virou 1, aqui virou 1. Então aqui, ó, antes de ela sair desse while aqui, ela sai do if com a coluna valendo 1, tá aqui, vem para cá, mas ela não sai direto, ela tem que voltar, como é do while, ela tem que voltar e perguntar, a coluna que é 1 é menor que 4? É sim, é menor que 4. Só que dessa vez, quando vem aqui no if, ó, tudo que tem dentro do while é o if, é menor que 4. Então a coluna é 1, é igual a 0? Não, ela virou 1 aqui, então não é igual a 0. Então não vai entrar nesse if, vai vir para cá. E continua valendo 1 aqui a coluna e continua valendo 0 aqui. Então ela não sai, ela volta para cá e pergunta, a coluna é menor que 4? Ela é 1, é menor que 4. Aí ela entra aqui e pergunta, linha é igual a coluna? Não, não é. Então não entra aqui. Aí ela vem para cá e volta. Coluna é menor que 4? É 1. Ok, entra aqui. Linha e coluna são iguais? Não, não são. Então ela não executa isso aqui, volta para cá. Aí volta para cá. Uai, a coluna é menor que 4? É 1. Ok, linha e coluna são iguais? Não, não são. Então ela não executa, vem para cá. Entenderam? Entendeu? Entenderam? O que ocorre? Looping. Para sempre. Entra em looping aqui. Tu programou errado o código. Ou aí o código está programado errado, né? Não foi você que programou. Então vai entrar em looping aqui. Se você jogar isso aqui no CodeBlocks ou no Replit ou em qualquer compilador, sabe o que vai acontecer? Ó, copiei aqui, joguei aqui. Ó, diminuir um pouquinho aqui só para vocês verem. Ó, nem vou ajeitar a indentação que não vale a pena, tá? Mas ó, quando rodar, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer aqui. E cadê o... Ah, tá aqui. Não, cadê? Tá muito pequenininho aqui, ó. Tem que diminuir. Aqui, ó. Pronto. Sai daqui. Ó. Quando eu rodar, ó, vou digitar um número. 1 aqui. Ó, ele simplesmente não retorna. Não vem esse negocinho, essa setinha vermelhinha aqui, ó. Ele fica eternamente rodando lá. Então eu vou ter que pausar aqui e parar, porque ele estava, né, processando. Certo? Ou seja, entrou em looping e o código não está correto, portanto. Certo? Então volto para cá, vejo as alternativas que eu tenho. Será impresso o número digitado 16 vezes? Não chega a imprimir nada. Na verdade, ele até imprimiria uma vez um número aqui e daí, na verdade, ele fica, teoricamente, né, ele vai imprimir a primeira vez só o número aqui e depois ele para, certo? Aqui ele nem chegou a imprimir, porque quando entra em looping ele trava o terminal, no caso da web aí. Tá? Então, não vai ser impresso 16 vezes, será impresso o número digitado 4 vezes, não. O código entra em looping na linha 10. É linha 10 aqui? Vamos ver. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exato, ele entra em looping na linha 10. Tá? Essa é a alternativa correta. Nada será impresso, porque a variável linha sempre será maior que a variável coluna. Não, no início elas são iguais. E nada será impresso, porque a variável coluna sempre será maior que a variável linha. Não, também não. A correta é a letra C. Ok? Letra C é a letra correta para esta questão. Show? E aqui vocês viram como começar um teste de mesa. Legal? Vamos seguir. Pessoal, dá um ok aí para quem está assistindo o vídeo ao vivo, se está ok aí nos comentários, estão entendendo, se tem alguma dúvida. Vamos lá, questão 6.47. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O código abaixo compila e executa sem erros de sintaxe ou compilação. Aí vamos ver o código. O código é o seguinte, informa um número. Aqui, agora vamos seguir com o teste de mesa aqui também, para facilitar. Vamos lá, as variáveis são num e o resto está tudo zerado. Num i, vou centralizar isso aqui, ó. Num i que eu criei aqui, vou capturar o num. Enquanto o i for menor que, aí elas são zeros inicialmente, depois o num é conforme o scanf, né? Daí, enquanto for menor que 10.000, vai executar esse processamento aqui, certo? I é zero inicialmente, então vai entrar aqui com certeza, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas, depois a gente volta para cá. Então a alternativa é resultado zero. Aliás, qual será o resultado da execução deste código caso o usuário informe o número 5? Ó, então é importante ver que o número que ele informar vai ser o 5. Já tá, deixou aqui na memóriazinha de cálculo. Agora aqui, ó, o resultado zero vai ser impresso com a saída do laço de repetição através da linha 10 no comando break. Resultado zero, resultado 75. O programa entra em looping, pois nunca será alcançada a linha 10. E resultado zero com a saída do laço, tal. Então primeiro vamos rodar o programa e ver o que acontece. Aqui a gente sabe então que vai ser digitado 5. E aqui, portanto tem 5 aqui o i é 0. Quando entrar aqui, o num, que é 5, tá? Vai virar num vezes i. Ou seja, o num que é 5 vai virar num vezes i. 5 vezes i que é 0 vai ser 0. Então ele volta para 0 aqui. Aí o i vira 1, i mais. Okay? Aí se o num é maior que 5, ele dá o break e sai. O break sairia do while. Se não, ele termina aqui, vem para cá e volta para cima. O i agora que é 1, ele é ainda menor que 10.000, daí ele entra aqui. Agora o num, ele vai ser igual ao num, vai receber o num vezes i. O num é 0 vezes o i vai continuar como 0, não muda. O i mais vira 2. Aí ele vem aqui, o num é 0, não é maior que 5, não vai entrar no break. Vai voltar para cá, vai vir para cá. Aí o num vai receber o num vezes i, então vai ser 0 vezes 2 que vai continuar 0, porque é sempre 0, percebe? Sempre 0 aqui, ó. E aí aqui 0 não é maior que 5, não dá o break. E aqui, pessoal, vocês vão perceber que ele vai entrar em looping também. Por que ele entra em looping? Porque o num, depois da primeira rodada que vale 0, 0 vezes qualquer coisa sempre é 0. Então aqui ele sempre vai ser 0. Porque na primeira vez o i valia 0, então ele sempre vai ser 0. E nunca sendo 0, num nunca muda de 0, nunca vai dar o break. Portanto, ele vai ficar nesse while para sempre. E o i vai até 10.000, certo? Vai até 10.000 e sai. Vai até 10.000 e sai. Então aqui, ó, ele não vai entrar em looping para sempre por causa dessa condição aqui. Mas o break ele nunca vai atingir. Portanto, isso aqui vai rodar o num valendo 0 sempre e o i até valer. Ele vai chegar aqui no mais, vai virar 9.999 ainda é menor que 10.000, então ele vai entrar, vira 10.000 aqui, vai virar 10.000 aqui, certo? Vira 10.000 aqui, aqui não vai dar o break, ele volta, 10.000 é menor que 10.000? Não é, daí ele sai. Então ao sair desse while, o num vai estar valendo 0 e o i vai estar valendo 10.000, certo? Por isso que ele vai sair. Aí quando ele imprime o resultado uma única vez, que é o num. Portanto, vai imprimir resultado, %d, num, ou seja, vai imprimir resultado, o quê? 0, o num vale 0, certo? Então vai imprimir resultado 0. Vamos ver agora as alternativas. Imprime resultado, opa, deixa eu aumentar aqui, cliquei sem querer. Então, vai imprimir resultado 0,
Deixa eu só diminuir aqui. Ficou muito pequeno, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Só um pouquinho aqui, ó. Aí. Acho que fica melhor assim. Aí. Peraí. Aqui. Aí, aqui. Aí. Então assim, ó. Resultado 0 com a saída do laço de repetição através da linha 10 no comando break. Não vai sair no break. Resultado 0 com a saída do laço de repetição após 10.000 execuções. Perfeito. É isso aqui. Letra B de bola. Certo? Vai sair depois de 10.000 execuções no laço while. Foi o que a gente avaliou ali que vai acontecer. Certo? É isso mesmo. Ok? Resultado 75 não. O programa entra em looping não. E resultado 0 com a saída do laço de repetição através da linha 10 no comando break também não. Certo? Também não. Ok? Aqui, inclusive, eu acho que a primeira e a última alternativa são iguais. Aí tá bem igualzinho mesmo, né? Então não é ela não. É a letra B de bola. B de Bá. Bá. Legal? Essa é a resposta da 6.47. E agora seguimos para 6.48. O código abaixo compila e executa sem erros de sintaxe ou compilação. O resultado será: cria a variável N1 e N2. Vamos colocar aqui, ó. N1 e N2. Digite o primeiro número. Vai capturar N1, vai capturar N2. Vamos apagar aqui. Deixa eu até colorir isso aqui para ficar a saída aqui embaixo. Agora vamos lá. A saída eu vou... Quero fazer assim para ficar bonitinho aqui, ó. Mesclar a célula. Então vamos lá. Ele vai digitar os dois números. Se um número for menor que o outro, daí ele vai criar um tempo e vai começar a trabalhar aqui com um código diferente. Então vamos lá. Ó. Código abaixo executa sem erros de sintaxe ou compilação. Tá? Ele não diz quanto que o usuário vai digitar, mas ele vai capturar via scanf o N1 e o N2. Aí aqui ele diz, ó, as alternativas. Impressão em tela dos números do intervalo entre N1 e N2 de 1 em 1. Impressão em tela dos números do intervalo entre N1 e N2 de 2 em 2 e impressão em tela dos números do intervalo N1 e N2 de 3 em 3. Ou o programa não irá imprimir nada na tela ou nenhuma das alternativas. Veja, eu acho que aqui então nós podemos fazer o seguinte, vamos simular um intervalo. Vamos simular que no N1 e N2 a pessoa digite, sei lá, 2 e 5, ok? Para ser números não muito grandes. Não faz sentido um teste pequeno assim, você vai 1.500.000 e 1.600.000. Isso vai te complicar. Pegar números pequenos, sair de 1 e 0 aqui, vamos pegar 2 e 5. Vamos ver. Se 2 é menor que 5, e de fato é, ele vai entrar e vai fazer um temp aqui, vai atualizar o temp. O temp vai receber mais N1, ou seja, o N1 que valia 2, o temp ele incrementa antes, então, e aqui ele incrementa o N1, tá? Então o N1 já vira 3. Antes de atribuir para o temp, ele incrementa porque o mais está antes, tá? Vou aumentar aqui, ó, antes. Então incrementa o N1 de 2 vira 3, mais 1 vai virar 4. Então o temp vai receber 4 aqui, ó. Certo? Aí ele vai perguntar, se o temp é menor que N2, ou seja, se o temp é menor que N2 e é 4, é menor que 5, então ele vai imprimir o temp. Na saída a gente vai imprimir o temp que é 4. Tá? Vai imprimir o temp aqui que é 4. Ficou para baixo que não tem problema. Vai imprimir o temp e 2 espaços. E depois o temp incrementa, vira 5. Temp mais. Aí ele volta para cá e pergunta, temp é menor que N2? 5 não é mais menor que N2. Não é. Aí ele não imprime. Ele sai desse while. O if acaba e o programa acaba. Então veja aqui, nesse exemplo de 2 até 5, ele imprimiu só o 4. Ele não imprimiu um intervalo. Certo? Se o N aqui, se aqui fosse 7, por exemplo, ó, ele iria entrar aqui, ó, o temp
que é 5, seria menor que o 7. Ele entraria, imprimiria daí o 5, imprimiria o 5 e viraria 6, certo? Viraria 6. O tempo viraria 6. Voltaria, o 6 ainda é menor que 7, imprimiria o 6. Né? Na verdade, só teria 2 espaços aqui. Ó. Imprimiria o 6, 2 espaços e sairia. E aí o tempo viraria 7, daí não rodaria mais o while, aí ele acaba de uma vez. Então, assim, ó, o fato é, se for entre 2 e 7, ele imprime 4, 5, 6. Se for entre 2 e 5, só imprimiria o 4 ali naquele primeiro ensaio. Ou seja, ele não imprime o resultado do intervalo. Por que não? Porque aqui, primeiro, que ele começa com mais 1 e já tem o mais aqui. Tá? Então, ele já atribui para o tempo um valor maior. Ok? Então, impressão em tela dos números do intervalo entre 1 e N2 de 1 em 1. Não, impressão em tela dos números não é a impressão dos números do intervalo. Seria de 1 em 1, tá? Seria a primeira, só que não é dos números do intervalo, porque ele pula 1, pula o primeiro aí do intervalo. Entre 2 e 7 ele não imprime o 3, ele pula direto para o 4. Por causa desse mais 1 mais esse N aqui. Bom, agora, mais esse mais não é nenhum aqui, né? Esse aqui. Então ele incrementa 1 aqui, mais 1 aqui, ele pula 2 já na arrancada. O 2 vai para o 4, né, a primeira impressão aqui dentro do temp. O programa não irá imprimir nada na tela. Mentira, vai imprimir. Se você der um intervalo válido, ele vai imprimir. Né? E nenhuma das alternativas também, creio que não seja correta. Então aqui a letra D é a correta. Tá? Nenhuma das alternativas não é totalmente verdadeira, porque se você der um intervalo adequado, Aliás, não, desculpe. Não é nenhuma das 3 primeiras, porque ele não imprime do intervalo. Aí está dizendo aqui que o programa não irá imprimir nada na tela. Eu estava lendo como ele vai imprimir alguma coisa na tela. Ele imprime. Né? Então aqui, ó, o programa não irá imprimir nada na tela? Não, ele imprime. Você tendo um intervalo válido, ele imprime. Portanto, isso aqui também é falso. Certo? Também é falso. Portanto, nenhuma das alternativas é a alternativa correta que você tem que assinalar. Letra E. Na questão 6.48. Certo? Surgirem dúvidas, deixem nos comentários, mesmo quem está vendo o vídeo aí fora da live, né? Pode deixar aí nos comentários, porque a gente consegue responder depois. Certo? Show! Vamos lá, 6.49, bastante questões, né, pessoal? Então aqui, ó, 6.49 diz assim: o código abaixo compila e executa sem erros de sintaxe ou compilação em relação ao resultado da execução do programa, assinale a alternativa correta. Sem formado 12, programa encerrado, sem formado 10, programa encerrado. Então vamos aumentar um pouquinho aqui para entender melhor o código. E vamos lá, o que ele faz no programa? Basicamente cria um temp valendo 0. Nem vamos usar o teste de mesa por enquanto, tá? Vamos só ver aqui direto. While 1. Então aqui entra sempre, vai rodar para sempre. Ele só sai daqui se tiver um break. Aí ele captura alguma coisa em temp e pergunta se o número informado, e dá um printf dizendo que o número informado com 2 casas decimais é o próprio temp. Certo? Depois ele pergunta assim, ó. Então, basicamente ele entra no while, que vai rodar para sempre, o tempo inicia como 0, ele já captura o temp aqui e imprime o temp que você digitou. Aí depois ele pergunta, se o temp é igual a 10 e o temp é igual a 15, ele diz saindo e dá o break. E aqui não preciso fazer mais nada, pessoal. Eu nem preciso saber qual que é o valor do temp para resolver isso aqui. Concordam? Olha a lógica da coisa. Isso aqui está aqui para testar a tua lógica. Galera, tem como a luz estar acesa e apagada ao mesmo tempo? Não, né? Só na computação quântica que o pessoal diz que o valor do elétron pode ser mais 1 ou menos 1 ao mesmo tempo e tal, uma loucura. Então assim, ó, não tem como estar aceso e apagado a luz ao mesmo tempo. Assim como não tem como o temp valer 10 e valer 15 e valer 15 ao mesmo tempo. Aqui esse E que é o segredo. A questão está te cobrando o conhecimento de saber que isso aqui é E e não OU. Porque aqui muitas pessoas vão ler assim, então se tiver entre 10 e 15, ou se for 10 ou for 15, não, isso aqui é o E. Ou seja, a variável tempo tem que ser 10 e tem que ser 15 ao mesmo tempo. Ora, isso nunca vai acontecer. Não tem como uma variável ser 10 e ser 15 ao mesmo tempo. Então isso aqui nunca vai ser verdade. Portanto, nunca vai sair. Certo? Não importa o que você digite, nunca vai sair. Então isso mata a questão. Se informado 12 o programa é encerrado, não. Se informado 10 é encerrado, não. Se informado 10 inclusive e 15 inclusive, ou seja,
10 ou 15, né? Aqui o programa é encerrado. Não, ele não é encerrado nunca. Portanto, nenhuma das alternativas é a resposta correta. Letra E. Matou a charada. Legal? Então isso aqui nunca vai acontecer de ele ser igual a duas coisas ao mesmo tempo. Isso resolve. Legal? Dúvidas? Deixa nos comentários aí. Questão 650. O código abaixo compila e executa sem erros de sintaxe ou compilação. Em relação ao resultado da execução do programa, assinale a alternativa correta. Float. Vamos lá. Temp igual a 0. Scanf. Temp. E aí ele começa aqui, temp, se temp for maior ou igual a 0, ou seja, se tu digitou alguma coisa maior ou igual a 0, ele vai entrar aqui, vai rodar os ifs e tal. Vamos ver agora as alternativas primeiro, certo? Para daí a gente fazer os ensaios aqui. Então, primeiro que vou até tirar isso aqui, ó. Limpar aqui, limpar a saída. Só tem o temp por enquanto aqui. Vamos lá. Só tem a variável temp, não tem outra variável. Posso colocar lá na primeira coluna, posso deixar aqui também, tanto faz. Então, olha só. Se informado 12, o programa é encerrado sem mostrar a mensagem saindo. Sem mostrar a mensagem saindo. Vamos testar. Se informado 12 no tempo, ó, entra aqui a 0, vira 12. Então, de 0 ele vira 12. Aqui ele vai perguntar, 12 é maior que 0? É. Aí ele entra aqui e imprime 12 na saída. Vai imprimir 12.00. Tá? 12.00 vai imprimir, certo? Assim. E duas linhas, 2 enters, com duas casas depois da vírgula. Se o tempo é maior ou igual a 10, ele é 12. E o temp é menor ou igual a 15, ele é também. Agora sim, eu tenho E, mas daí não é igual. É maior ou igual aqui e menor ou igual. Então ele está entre 10 e 15. Ele é 12. Aí ele vai imprimir saindo. Então aqui ele imprime o 12, ele vai imprimir 2 enters e vai imprimir saindo. Isso aqui que acontece na saída. Tá? Na saída acontece isso aqui. E depois o temp vira 14. Porque ó, temp recebe mais igual a 2. Isso aqui é igual a temp, recebe temp mais 2. Só que virando 14, ele volta para cá, ele sai desse while aqui e pergunta, temp é maior que 0? É 14 agora. Tá? Aí ele entra aqui, imprime o 14, ele vai imprimir o 14, bem aqui, bem coladinho, ponto 00. Vai dar 2 enters, tá? Duas vezes para a linha de baixo. Aqui ele teria que ser... Eita, deixa eu ver se eu ajeito aqui, ó. Nossa, aqui ficou bem apertadinho para resolver. Mas aqui ele estaria alinhado à esquerda aqui, né, pessoal, no terminal. Tudo bem, mas ele é 14, aí ele é maior que 0, ele volta a rodar aqui, imprime o 14, já imprimido, e ele pergunta, 14 está entre 10 e 15? Tá, ele vai imprimir saindo de novo aqui, ele vai dar 2 enters aqui e vai imprimir saindo de novo. Saindo de novo, certo? E aí ele vem aqui e vira 16. Aí sim, valendo 16, ele é maior que 0, certo? Ele é maior que 0, Mas aí ele não vai mais entrar. Ele imprime o valor e vai imprimir 16 aqui. E aí ele não entra mais, não imprime mais saindo. Então ele vai de 16 virar 18. Tá? De 18 ele volta para cá, é maior que 0, vai imprimir aqui. O 18, daí ele não entra mais aqui, ele dá o temp aqui, vira 20 e vai seguindo. Então aqui, pessoal, vocês já perceberam que assim, ó, ele em nenhum momento dá o break para sair, em nenhum momento ele fica menor do que 0 para poder isso aqui ser falso. Ou seja, ele sempre vai incrementando de 2 em 2, ele vai pulando de 2 em 2 o tempo até o infinito e nunca vai sair do while, portanto ele entra em looping. Certo? Ele imprime isso aqui no início, depois ele entra em looping e vai sempre imprimindo o número. Ok? Então ele tem o saindo, mas ele não tem o break. Então não vai sair nunca. Agora aqui tem as alternativas. Vamos lá. Se informado 12, o programa é encerrado. Não. Se informado 10, o programa entra em looping eterno. Sim. Nossa, looping eterno é uma palavra meio forte, né? Mas tudo bem. Mas ó, 10 sim. Se informado 12, assim como o 10, ele vai entrar aqui a primeira vez, ele é maior que 0, vai entrar aqui a primeira vez, vai imprimir o saindo, vai pular de 2 em 2, mas ele nunca vai sair dali. Então... a letra B me parece uma forte candidata a ser verdade. Vamos ver as outras. Se informado entre 10 e 15, o programa encerra sem mostrar a mensagem saindo. Ó, não, ele não encerra e ele mostra várias vezes a mensagem saindo. Se informado entre 11 e 14, o programa é encerrado mostrando a mensagem saindo. Não, ele não vai encerrar nunca.
Nenhuma das alternativas também não. Então a letra B de bola é a correta. Ai, ai. Oh. Certo? A letra B de bola é a correta. Tá ok? É isso. É isso. Questão 651. Qual a saída do programa abaixo? Vamos apagar agora aqui. Ó, aqui com certeza teste de mesa para isso aqui, tá? Porque são muitas variáveis. Então vamos começar aqui, ó. Resulte. Aí tem a A, tem a B, C, D e E. Agora aqui, ó, pessoal, veja que, ó, tem que diminuir aqui, ó, para caber os valores aqui. Legal, ó. Resulte A, B, C, D. Vamos começar aqui, ó. Resulte vai ter 0, a 1, 2, 3, 7 e 8. Então atualizei os valores todos aqui. 0, 1, 2, 3, 7 e 8 no D e E. Legal. Agora vamos começar o código aqui. Ele só pede saída do programa, então é só executar o algoritmo e ver o que vai acontecer. Enquanto A++ maior ou igual a 1, então ó, veja, o A, o valor é 1. Ele vai comparar como 1 aqui dentro, tá? Então isso aqui, 1 maior ou igual a 1 é verdade. Depois dessa comparação ele já vira A++, então ele vira 2. E mais B menor ou igual a 2. B é 2. Só que aqui o mais está antes, então ele vai virar 3 antes de comparar. Como ele vira 3 antes de comparar, 3 não é menor ou igual a 2. Então isso aqui é falso. Isso aqui vai ser verdadeiro, isso aqui vai ser falso, portanto, verdadeiro com E falso vai dar falso no total. Ele não entra aqui. Não entra aqui. Nem na primeira vez. E acaba o código, ele não atualiza isso aqui. E ele imprime um result valendo 0. Certo? Portanto, saída 0, como é só %f, vai ser 0,000000. Quando não tem o ponto 2, tal, quando é só %f, é 6 casas depois da vírgula, né? Então tá aqui, ó. A alternativa D é a correta. Certo? Mamão com açúcar, né? Só conferir aqui, acertar na primeira, ó, ele não executou nenhuma vez, não precisa nem fazer essa conta gigante aqui. Questões de concurso tem muitas assim, né? Que tem uma questão gigante e diz, meu Deus, fica a tarde toda calculando, mas na verdade você vê que nem precisa calcular porque já a resposta é outra. É o que acontece aqui. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Agora, qual é a saída do programa abaixo? Int main. Vamos lá. I é igual a I recebe 1, I2 recebe 18, while 1. Printf, %f aqui, mais I, mais I2 mais, dividido por 2, e if igual a 3. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Esse while e esse if, isso aqui tinha tudo mais à direita, né? A indentação está errada aqui. Tá? A indentação está errada aí. Mas vamos lá. Não vai mudar nada o código, né? Então vamos primeiro pegar aqui as variáveis. Pegar o i. Ele começa valendo 1 e o i. E 2 começa valendo 18. Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Pronto, aqui. 1 e 18. Aí ele imprime aqui com %f. Entra no while, vai entrar, daí vai imprimir aqui com %f, portanto com 6 casas ele vai imprimir o seguinte, vai imprimir mais i, então o i mais antes ele vira 2, então ele vai imprimir 2 mais i2, o i2 é 18, então mais 2 mais 18 dá 20, esse mais vai incrementar depois, mas por enquanto o 18 vira 19, mas por enquanto ele vai ser o 2 aqui, 1 já vira 2 mais o 18, portanto 2 mais 18 dá 20.
20 dividido por 2 dá 10. Então, ele vai imprimir 10.000, 6 zeros. É isso que ele imprime, certo? E o Excel colocou um ponto a mais aqui. Deixa eu... Se tu coloca uma aspas simples antes, daí ele imprime do jeito que você quer. Exatamente como está ali. Agora sim. Pronto. 6 zeros depois da vírgula, porque é só %f. Aí ele pergunta assim, se, tá ainda dentro do while, o while abre aqui e vai fechar só aqui, ó, tá? Se o i é igual a 3, o i não é igual a 3, dá o break, certo? Então não é igual a 3, não entra aqui, volta para cima. Agora aqui, volta para o while aqui, né? Então volta aqui para o while, é 1, vai rodar para sempre, ele imprime de novo. O que ele vai imprimir? Um %f de novo de mais i, o i que era 2 vira 3, mais o i2 mais, ó, o i2 vale 19. Depois ele vai virar 20. Mas por enquanto o que vai valer é o 3, que já está incrementado, mais o 19. Portanto, vai virar 22. 22 dividido por 2 vai dar 11. Então ele imprime aqui 11.000. Vai imprimir 11. Certo? E aí o 19 vira 20. Mas ele vira 20 depois de ser usado para impressão. Aí quando entra aqui, o i vale 3, é igual a 3, dá o break, cai aqui, sai do while, result 0, termina o código. Então, essa aqui é a sequência de valores das variáveis e aqui é a saída. Informe a alternativa correta. Aqui, na verdade, a saída, como não tem printf, ele vai colar, a saída vai ser assim, ó, tá, pessoal? Importante isso aqui. Ó. Como não tem printf, a saída vai ser assim, ó, uma coladinha na outra, percebe? Porque ó, não tem printf, não, tá falando não tem printf, não tem /n. Então ó, ele imprime um número e depois imprime outro número coladinho nele. Então ó, não é 9 e 10, não é 10 e 11, aliás, é 10 e 11, tá aqui, ó. O que deu aqui é isso aqui, é 10 e 11. A letra C de casa, C de Charlie no alfabeto fonético internacional é o correto, certo? Legal? C. Letra C. Está resolvida a questão. 653, leia o programa a seguir. Int main. E num pos neg de negativo aqui, informe 5 números positivos ou negativos. E aí vai rodar. Vamos ver se precisa fazer o teste de mesa. Vamos ver aqui, ó. O que ele está dizendo aqui, ó. O programa irá imprimir. Letra A. Ai, ai. Aqui ele só está dizendo para ler o programa. Aí para informar 5 números positivos ou negativos, ele não diz quais são os números aqui. Vamos ver aqui, daí diz assim, ó, um número positivo vai imprimir um número positivo e um negativo. Todos os números que o usuário digitar, podendo serem positivos ou negativos. A quantidade de números positivos e negativos que o usuário digitou. O contrário que o usuário digitou, ou seja, os números positivos serão impressos negativos e os negativos serão impressos positivos. Meu Deus, que loucura! Ou nenhuma das alternativas. Vamos ver lá então o que ele está fazendo. Então vamos só dar uma olhada rápida no algoritmo e depois a gente decide se vamos fazer o testezinho de mesa com a memória cache ou não. Vamos lá. Ele cria o i que não tem valor e o num que não tem valor. O número de positivos e negativos está zerado. Aí ele diz para informar 5 números positivos ou negativos. Aí no for aqui, ó, que vai de 0 a 5, portanto vai rodar 5 vezes. Ele captura o número em num. E aí, capturando em num, ele só faz um if perguntando, ó, se o num, que é o que você acabou de digitar, for maior ou igual a 0, ele incrementa o pos ó, de positivos, que são 0 os dois, vai incrementar uma vez. Se não for maior ou igual a 0, portanto, se for um número negativo que você digitou, ele incrementa o neg aqui de negativo. Então, ele só faz isso dentro do for. Tu vai digitar 5 números, não importa que número seja, ou ele vai contar se é positivo ou se é negativo. E como é maior ou igual a 0, sim ou não, qualquer número que você digitar de menos infinito a mais infinito vai ser utilizado aí para fazer esse esquema. Legal? Então é isso. No final, o que ele imprime? Número de positivos e número de negativos. %d aqui é substituído por pos e depois o negativos aqui é por neg aqui de negativos. Então, cara, ele imprime a quantidade de números positivos ou negativos que você digitou. É isso. Tem uma alternativa dessas? Acho que tem, ó. Um número positivo e um negativo não é isso que ele imprime.
todos os números que o usuário digitar, podendo se não, ele não imprime os números que o usuário digitou. Ele imprime aqui letra C, a quantidade de números positivos e negativos que o usuário digitou. Letra C que é a correta. Beleza? Letra C de casa também. Charlie. No alfabeto fonético internacional. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Né? No alfabeto fonético. É isso? Legal? Resolvido. 654. Penúltima questão aí. Analise o programa a seguir. Aqui você tem um int main, cria a variável número, num i, pede para digitar um número positivo. Tu digita aqui, número em número. Para i, recebendo o valor do número que tu digitou. Enquanto o i for maior que 1, ele vai decrementar o i. Certo? Então digitei, sei lá, 5. O i vai receber 5, 5 é maior que 1, e depois o 5 vira 4, vira 3, vira 2, vira 1, até que quando ele vira 1 ele sai. E aqui ele está dizendo que o número vai receber o próprio número vezes i. Aí no final, depois de sair do for, ele vai pedir para imprimir, está dizendo fat aqui, %u é para imprimir o número sem sinal e tal, mas imprime o inteiro aqui, tá? Não vai ter problema não. Tá? E aí a gente pode até rodar para vocês verem aí. Aí aqui no livro, quer ver, ó, se você ter, por isso que é importante ter o livro aqui. Eu tô com o livro aqui, eu vou abrir outra aba para não sair daqui e não perder depois. Dei um Ctrl T, Ctrl V com o mesmo endereço, já abriu outra apostila igual aqui, quer ver? O percentil tá aqui, ó. Ó, na apostila, se eu digitar pesquisar por percentil, tá aqui, ó. Imprime o conteúdo da variável com representação decimal sem sinal, ou seja, imprime o inteiro sem o sinal. Certo? É isso. Tá aí na apostila, capítulo 3 isso aqui, tá? Quando fala de printf, página 35. Ok? Nossa, cara, tô com sono hoje, por quê? Tomei pouco café. Legal, então vou fechar aqui. Percentil pode ser unsigned, né? Would unsigned em inglês. Então, vamos ver as alternativas. O programa irá imprimir a tabuada na forma crescente do número digitado pelo usuário. A tabuada na forma decrescente, o resultado da multiplicação do número digitado pelo número antecedente a ele, o resultado do fatorial do número digitado, ou nenhuma das alternativas. Cara, essa questão é punk, hein? Será que calcula o fatorial? Será que calcula a tabuada? O resultado da multiplicação do número digitado pelo número antecedente a ele? Vamos ter que testar, vamos fazer um teste aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Zero a saída, zero aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui a... Vamos aumentar isso aqui, que agora temos menos variáveis. Ó. Número, num e i. Digite o número positivo, no scanf de número. Vamos colocar o número 5 aqui. Ó. Que é número, tá? Não é num. Ó, número e num são coisas diferentes, aqui ele captura o número. Agora, ele vai dizer que o i recebe o número, então o i vai receber o 5. Tá? Aí, depois de receber o 5, 5 é maior que 1, vai entrar e vai dizer que o num recebe o num vezes i. Galera, o num valia 1 aqui, eu esqueci de iniciar aqui, inicializar o num valia 1, né, que é aqui daqui de cima. Então, 1 vezes i, 1 vezes i que é 5, o num vai valer 5. Atualizei ele aqui embaixo, certo? Beleza, virou 5, voltou. Aqui ele só na primeira vez que ele atribuiu o i recebendo o número, né? Eu já atribuí, o i recebeu o número que era 5, tá aqui o 5, então ele não executa mais isso aqui, ele só vai, depois de executar essa linha que ele executou aqui, atualizou, ele vai diminuir o i uma vez, então o i vira 4, e agora ele vai, se o 4 é maior que 1, ele vai rodar de novo, então vai rodar num recebe num vezes i, então o num vai receber ele mesmo vezes o i, 5 vezes 4 dá 20, 4 vezes 5, 20. O i menos menos, o i virou 3. Agora, o 3 é maior que 1, então vai ser num recebe num vezes i. Então o num vai receber o num que é 20 vezes 3, que vai dar 60. Tá certo? Agora, volta para cá, o i vira 2. 2 ainda é maior que 1, vai ser a última vez que ele vai rodar. Vem para cá, num recebe o num vezes i, 60 vezes 2 vai dar 120. E aí, o i vira 1 e ele sai. Ok? Ele sai. Logo, saindo aqui,
Não executa mais, ele só vai imprimir FAT, dois pontos, %U, que é o número 120, que é o num. Ok? E aí pergunto, se eu digitei 5 e ele imprimiu 120, vocês reconhecem esse número? Aqui tem uma dica matadora que pode ser pegadinha ou não, você tem que conferir, claro, né? Mas FAT de fatorial, cara, 120 é o fatorial de 5. Então o resultado do fatorial do número digitado. Vamos testar? Só pra gente, você pode, numa prova, tal, tu teria que testar a mão mais umas 2 ou 3 vezes para conferir, mas ó, vamos pegar aqui o replete. Rodei aqui. Vamos ajeitar a indentação, vamos. Ó, aqui. Aumentar aqui, ó, vamos ajeitar a indentação. Aqui, int num, aqui o for. Aqui, só isso aqui, na verdade, indentação é... Tudo isso aqui dentro do main tem que estar mais à direita. Selecionei tudo, apertei um tab, ele foi tudo de uma vez. E só esse for daí que tem abre e fecha colchetes, então só isso aqui que vai estar mais à direita. O resto fica tudo alinhado. É aqui ele, né, tá assim. Tá, então só vou puxar agora aqui. Agora vamos rodar. Eita, tem que diminuir aqui para aparecer o play. Apareceu, rodou. Tá? Vou tentar aumentar aqui para ver, ó. Número, ó, fatorial de 3. Pessoal, fatorial de 3 é 6, é isso mesmo. Tá? Fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, 2, tá certo. Fatorial de 1 é 1, tá certo, entendeu? Fatorial de 5, 120. Fatorial de 4, como vocês sabem, é 4 vezes 3, que dá 12, vezes 2, que dá 24. Então, meu, é o fatorial. Fatorial de 6 dá lá 720, tá certinho. Então, realmente, ele está calculando o fatorial, certo? Então, esse cálculo aqui calcula, esse fora aqui calcula o fatorial do número. A gente já fez questões de calcular o fatorial, então vocês já teriam esse conhecimento para quem está fazendo as questões de, pô, mas como é que calcula o fatorial? Tal? É um laço de repetição assim mesmo que calcula, tá certo? Então, é o cálculo do fatorial, senhores. É isso mesmo. Portanto, a alternativa correta dessa questão é letra D, de delta. Legal? Agora 6.55, não era antepenúltima, agora 6.55, né? Depois da 6.56 é a última e aí encerra o capítulo. Então vamos lá, 6.55. Int main, n par, ímpar, num e count. Vamos ver se vai precisar fazer o testezinho de mesa aqui. Digite o tamanho da sequência, você vai digitar o número em n. Par 0 e ímpar 0. Count também recebe 0. Daí ele faz assim, enquanto o count, que é 0, é menor que o n é o número que você digitou, tá? Digite o percent do número. Percent D, Zé. Percent D aqui é o count que começa em 0, você vai substituir pelo número 1, né? Então assim, digite o primeiro número, daí depois quando rodar de novo vai ser digite o segundo número, provavelmente, tá? Então daí você, depois de digitar o número da sequência aqui em cima, você entra aqui e vai digitar de novo vários números aqui. Então ele captura no num daí o número que você digitou, tá certo? Então ele vai aparecer digite o primeiro número, digite o segundo número, veja que o count começa em 0 e aqui é count mais 1, então vai ser digite o primeiro, né? O ponto, então primeiro número, segundo número e tal. Aí o scanf aqui, no num, se o num, o resto da divisão por 2, que é o resto da divisão, tá? Para ver se ele é par ou ímpar. Se o resto da divisão por 2 do número for 0, ele é par. Então você pega e incrementa o par. Aqui seria exatamente a mesma coisa que você pegar e fazer par mais mais, tá? É só enfeitando aqui, tá? Mas o mais mais existe para isso. Par recebe par mais 1 é igual a par mais mais, e aqui também seria ímpar mais mais. Ou seja, ele está verificando se o número que você digitou é par ou ímpar. Se for par, se o resto é 0 da divisão por 2, incremento par, se não incremento ímpar. E aí no final ele também, o count mais mais, ele faz aqui, ó, count recebe count mais 1. Poderia ser count mais mais. Isso aqui está fora do if else. Então ele sempre vai incrementar. Então vai rodar aqui, vai valer, digite o primeiro número, depois digite o segundo e assim por diante. Então aqui, ó, você vai digitar uma quantidade de números e ele vai somar se é par ou ímpar. E o count, que começa em 0, ele vai ser menor do que o número n, que é o n é aqui, ó, digite o tamanho da sequência que você digitou. Tá? Então se digitar 5 lá no início, ele vai rodar isso aqui 5 vezes, vai capturar 5 números e vai contar se esses 5 números são pares ou ímpares. Basicamente é isso. Aí depois ele imprime assim, ó, no printf que está errado porque o P aqui está maiúsculo. Ó a pegadinha aí, ó a pegadinha aí.
Tá? P maiúsculo vai dar erro de compilação isso aqui. Tá? Então assim, ó, sequência com %d número de pares e %d número de ímpares. Imprime par e ímpar. Aqui a princípio está correto. Então ele só vai imprimir quantos números pares ou ímpares tem na sequência, mas dá erro de compilação por causa desse P maiúsculo aqui. Então vamos lá. O programa cria um valor a partir de uma sequência de números. Então o programa cria o valor a partir de uma sequência de. O programa cria um valor a partir de uma sequência de números digitados pelo usuário e mostra na tela o valor final, que será par ou ímpar. Não vai mostrar nada na tela. Ó. Informa, mostra esse valor na tela, não. O programa analisa a sequência de números digitados pelo operador e diz quantos números digitados são pares e quantos são ímpares. Isso aqui estaria correto, se não fosse aquele P maiúsculo lá. O programa analisa a sequência de números digitados pelo operador e diz quais números digitados são pares e quais são ímpares. Sim, ele faz isso, mas no caso aqui é nenhuma das alternativas, porque aquele P maiúsculo vai fazer com que não compile. Muito cuidado nessas questões quando tem nenhuma das alternativas. Tem que olhar o detalhe, tá bom? O detalhe para não sofrer com isso. Alternativa correta, a letra E de elefante. Ou E de echo. 656, a última, vamos lá. O que o programa irá imprimir? Main, int, printf, digite o valor e captura o valor no i. Depois faz um do. Do aqui vai rodar a primeira vez sempre. Se o valor que ele digitou é menor ou igual a 100, o valor de i é igual a, daí ele imprime o valor. Se não, ele diz que, ó, se ele for menor ou igual a 100, ele só diz que o valor é menor. Veja que ele captura fora do do, tá? Então ele captura uma vez só. Se for menor ou igual a 100, ele diz o valor di é igual a tal. Se for um valor menor ou igual a 100. Número negativo e tal vai cair aqui em cima. Se não, ele vai dizer, ó, valor maior que 100. Vai sair, vai dar um i++. Tá? I++. Como é I++ aqui, veja que aqui ele capturou o i, mas ele capturou fora do while, tá? Então aqui ele continua variando dentro do i, verificando o i. Então, se tu digitar, por exemplo, 50, ele vai cair aqui, vai imprimir o valor de i é 50. Se for uma coisa 105, por exemplo, 150 vai dizer que o valor é maior que 100, tá? Porque aqui ele está verificando isso aqui, ó. Não importa o que você digitou, ele vai incrementar sempre 1 aqui. Aí no while ele vai perguntar, se o i for menor ou igual a 100, ele vai rodar de novo esse do aqui. Portanto, se tu digitar um valor menor ou igual a 100, ele vai imprimir aqui, vai incrementar, vai voltar para cima e vai rodar de novo e vai imprimir, vai incrementar e vai rodar até ser 100. Quando for 100, ele roda de novo mais uma vez, ele vira 101. Quando virar 101, isso aqui vira falso, porque 101 não é menor ou igual a 100, e aí ele sai. Tá? Aí ele sai. Ele sai. Desculpa, pessoal, não sei porquê, mas estou com uma sonolência hoje. E olha que eu tomei minhas 2 xícaras de café de manhã. Agora, saindo, portanto, se você digitar um número negativo, ele vai subindo, subindo, subindo até chegar em 100 e sai. Então aqui, assinale a alternativa correta. Olha, ele não disse se é para digitar número negativo ou não, então, só pergunta que o programa vai imprimir. Então vamos ver. Todos os valores de 0 a 100. Mentira, se tu digitar 50, ele vai imprimir de 50 para cima. Todos os valores menores do número digitado. Mentira também, ele vai até 100. Todos os valores maiores que o número digitado. Também não, quando chega em 100 ele para. O valor digitado e os valores até 100 inclusive. Aqui está correto. Ele vai imprimir o valor digitado e os valores até 100 inclusive 100. Tá? Porque quando for igual a 100 ele volta, imprime o valor de 100 e sai. Beleza? Então, correta, alternativa D. Se vocês quiserem fazer aqui, ó, copiar aqui e jogar lá no Replit, vocês vão ver que agora eu posso fechar isso aqui. Vou aumentar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Aumentar aqui. Eita, o Replit está meio zoado aqui. Aconteceu com o Replit. Volta, Replit. Volta, Replit. Ó. Rodou aqui. Então, ó, print, scan, do. Esse if está mais para frente, esse aqui está aqui.
Esse aqui, esse 88 é a página do PDF que a gente copiou, aqui tem que apagar, ele copia tudo, né? Aqui, ó, else aqui ó, a indentação correta é assim. Esse I++ está dentro do do, aqui está certinho, o do começa aqui e fecha aqui no while. Esse aqui termina aqui. Então, quando eu rodar, vou digitar um valor, sei lá, valor 98, ó. Ele vai digitar de 98 até 100, e aí ele para. Tá? Se eu digitar o valor 5, ó, ele vai de 5 até 100 e para. Se eu digitar o valor menos 10, ele vai de menos 10, ó, aqui ó, menos 10, digitei 10, menos 10, 0, tá, até 100 e para, tá certo? Então é isso que faz o código, ok? Todos os valores, o valor digitado e os valores até 100 inclusive, certinho até 100 inclusive o 100. Letra D de delta é o correto. E aí terminamos as questões. Senhores,